Aqui nesse canal eu já gravei muitos posts sobre o tema saneamento básico. Não é por acaso, né? Fiz entrevistas e apoiei até, dei força para a mudança dos marcos regulatórios desse setor. Isso porque o saneamento básico é realmente uma das alavancas, um instrumento para a economia brasileira crescer. O Brasil tem um déficit, né, nessa área de saneamento vexaminoso, né? Tem lugares no Brasil municípios da Baixada Fluminense, que coletam 4% do imposto do esgoto gerado pela população. Isso tudo é jogado in natura, né? Jogado na natureza. Isso é ruim para a saúde da população que está ali em volta, ou até para quem está mais à frente, né? A jusante, porque isso foi carregado por rios, por canais, vai para o mar, enfim. Não se admite que no século XXI, num país como o Brasil, que hoje tem maior parte da sua população urbanizada, né, vivendo em cidades, que a gente tenha esses índices tão vexaminosos. E a mudança do marco regulatório é exatamente para atrair investidores, atrair investimentos dentro de uma concessão, né, porque isso é um serviço público, para a gente avançar nessa área, com metas de curto prazo, né? 7 anos para esse setor pode ser considerado curto prazo. A ideia é que a gente chegue a 2030, 2033 no máximo, com índices realmente civilizados, né? Chegar mais de 90% da população atendida por água tratada, coleta de esgoto e tratamento de esgoto em níveis percentuais muito elevados. E além disso, né, esse é um setor praticamente com 100% de nacionalização. A turma desenvolvimentista que gosta tanto de impulsionar a indústria, né, nacional, aquela coisa toda, indústria nacional, mão de obra nacional, tudo no setor de saneamento é produzido no Brasil, né? Os tubos, bombas, elevatórias, as obras civis que são necessárias para se fazer, para as tubulações passarem, para as estações de tratamento, tudo isso, tecnologia toda brasileira, engenharia brasileira. A mão de obra que se usa nessas obras são geralmente uma mão de obra muito local, muito próxima aonde está sendo feita a obra, né? Como a gente tem um déficit gigantesco nas comunidades, favelas, a mão de obra quase sempre é aproveitada dessa própria região, porque conhece, faz as ligações com as casas. Enfim, isso é uma alavanca, uma ferramenta fundamental. O modelo que a gente tinha no passado era um modelo estatal, um modelo em que companhias estaduais, geralmente, nem companhias municipais, assumiam esse serviço, né, tratavam a água, se responsabilizavam também pela coleta e pelo tratamento de esgoto. Mas sem nenhuma obrigação, praticamente sem nenhuma obrigação, não havia nenhuma obrigação contratual que fizesse com que essas companhias tivessem que universalizar esse tipo de serviço. E um defeito que a gente tem nesse tipo de companhia é que as corporações passam a ser dominadas pela sua própria estrutura lá, de funcional, e absorve quase toda a sua receita. Enfim, é um setor que não andava para frente. Isso não quer dizer que não tem companhias estatais boas, companhias estaduais boas. Tem um exemplo da Sabesp, Sanepar no Paraná e várias outras muito boas. Mas o modelo como um todo não funcionava. Daí a ideia de se mudar o marco regulatório para atrair investidores, principalmente do setor privado, 100% privado ou em cooperação com os governos locais. Bom, eu acho que isso foi um dos lados mais positivos do governo que passou, o governo Bolsonaro. As pessoas ficam procurando coisas boas do governo, esse realmente a gente pode dizer que foi um avanço importante. Claro que se pode pensar em aperfeiçoar esse sistema. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o governo Lula já começou querendo mudar isso sem necessidade. Agora que os primeiros grandes programas de concessões dentro do novo marco regulatório estão indo para frente,
exemplo maior do estado do Rio de Janeiro, mas tem também Amapá, tem vários outros lugares. A gente vai mudar isso sem que isso tenha sido testado, o ajuste já sendo feito, né? E o pior não é isso, é que o ajuste foi feito para privilegiar o status quo, ou seja, as companhias que já estão estaduais estão aí atrasando esse processo, né? E elas foram privilegiadas na mudança que o governo propôs. Eu espero que o Congresso derrube isso, derrube realmente de uma forma assim, bem forte, firme, exatamente para que outras coisas nesse sentido não sejam feitas. Eu acho que isso é um atraso, isso é uma visão deturpada do papel do Estado na economia, é uma visão do século XIX, eu acho, nem do século XX. Não vejo nenhuma razão para isso. Eu deixei algum tempo aí para ver se o governo até revia a sua posição, mas como não foi, então fica aqui a minha crítica. Torço, como eu torço para que a economia cresça, que a economia evolua, para que a gente tenha melhores serviços públicos. Eu torço para que nessa área o Congresso corrija o que o governo quer fazer de errado.